sou a doutora Ariana Lopes, do escritório Palma de Natale, e hoje vamos falar sobre o assunto controlador e operador de dados, cuidados que você precisa ter. No processo de tratamento de dados pessoais, existem alguns agentes de tratamento que são essenciais para o procedimento. Dentre eles estão os controladores e operadores. Mas quem são esses? A LGPD identifica dois agentes de tratamento de dados pessoais, que serão pessoas jurídicas ou pessoas físicas que atuam com finalidade econômica. São eles, o agente controlador e o agente operador. Essas definições servem para dispor sobre a responsabilidade por indenizações, fiscalizações e eventuais aplicações de penalidades dispostas na LGPD. O agente controlador é definido pela legislação como a pessoa física que atue com fins econômicos, como, por exemplo, empresários individuais ou profissionais liberais, ou pessoa jurídica, que irá assumir o tratamento de dados pessoais perante o titular e será responsável por tomar as principais decisões referentes ao tratamento dos dados, bem como por definir a finalidade para que esses dados foram coletados. O controlador também será responsável por determinar as instruções e regras para que o operador realize o tratamento de dados. Já o agente operador é definido pela legislação como a pessoa física que atue com fins econômicos ou jurídica que recebe os dados pessoais e realiza o tratamento desses dados em cumprimento a determinações do controlador e em nome desse. Para identificar se a sua empresa está numa posição de agente controlador ou agente operador, deverá ser observada a situação fática. Por exemplo, a sua transportadora é contratada para efetuar o transporte de uma mercadoria até a pessoa física indicada pelo seu contratante. O agente controlador dos dados pessoais, neste caso, será a empresa contratante, que deverá dispor, por meio de contrato, a forma em que os dados pessoais do cliente dela deverão ser coletados, onde deverão ser armazenados, como será o procedimento de atendimento pela sua empresa caso haja alguma solicitação por parte do titular, período de descarte e demais determinações para aquele tratamento de dados. Assim, neste caso, a sua empresa é um agente operador, que recebe os dados pessoais e tratará desses dados em conformidade ao que for disposto pela empresa que o contratou. Agora vamos a um outro exemplo. Uma empresa que tem sob a sua responsabilidade a coleta de dados pessoais de seus clientes contrata uma empresa terceirizada de call center para que essa seja seu canal de atendimento ao cliente, repassando, portanto, os dados pessoais de seus clientes. Nessa situação, a empresa de call center recebe os dados dos titulares de acordo com as orientações da empresa detentora dos clientes. Assim, a empresa contratante é a controladora ou agente controlador, e o call center terceirizado, no caso o contratado, é o operador, que executará o tratamento de dados dos clientes a mando da empresa contratante. Caso o call center realize o tratamento de dados fora do que foi orientado pela empresa controladora, essa poderá ser responsabilizada e penalizada pelos seus atos, inclusive pela própria ANPD. Por exemplo, se a empresa de call center fizesse uso dos dados recebidos da sua contratante indevidamente, transformando em mailings e vendendo para outras empresas, essa seria considerada como uma controladora de dados de forma equiparada e responderia pelas penalidades, bem como o dever de indenizar os clientes da empresa que a contratou, tendo em vista que esses não lhe deram o consentimento para a transferência de seus dados pessoais a empresas que sequer conhecem. Todas as empresas serão agentes controladoras em algum momento da sua atividade, vez que sempre existirão situações fáticas que envolverão decisões sobre o tratamento de dados pessoais. Por exemplo, quando a empresa estabelece parâmetros e regras para o tratamento de dados pessoais de seus colaboradores e condutas internas com dados pessoais recebidos de seus clientes a seus departamentos, essas empresas passam a ser agentes controladores.
Outro ponto que merece destaque é a explanação de que pessoas naturais que atuam como profissionais subordinados a uma pessoa jurídica ou como membros de seus órgãos não poderão ser consideradas controladoras. Dessa forma, os colaboradores, sócios, equipes de trabalho, departamentos e até mesmo os encarregados ou DPOs não poderão ser considerados como agentes controladores, pois atuam sob a subordinação do agente de tratamento, não respondendo por qualquer indenização ou infração perante terceiros, vez que a empresa sempre responderá como controladora de dados pessoais. A título de exemplo, podemos citar os motoristas seletistas. Não há que se falar em divisão entre agente controlador e operador nessa atividade, pois a LGPD prevê que as pessoas físicas que atuam como profissionais subordinados a uma pessoa jurídica não serão consideradas como controladores. A definição legal de controlador não deve ser entendida como uma norma de distribuição interna de competências e responsabilidades, mas sim uma previsão legal que atribui obrigações à pessoa jurídica ou física com fins econômicos, de modo que essas assumem a responsabilidade pelos atos praticados por seus agentes e prepostos, em face dos titulares e da ANPD. No caso de um vazamento por culpa do empregado, esse deverá responder no âmbito da relação trabalhista, em eventual descumprimento da orientação do empregador. Entretanto, a responsabilização sobre um vazamento de dados e qualquer outro incidente permanece com a empresa. Importante frisar que os direitos do titular de dados serão, em regra, exercidos perante o controlador, que deve trazer de forma clara e de fácil acesso em seu site a política de privacidade ou cookies, bem como ter um canal de acesso que possibilite ao titular de dados exercer o seu direito. Por exemplo, fixar um e-mail e contato da pessoa responsável pelo setor de privacidade de dados pessoais da sua empresa. Tendo em vista que o operador só poderá tratar os dados nos limites de finalidades determinados pelo controlador, é indispensável que, no momento da contratação de um prestador de serviços, se estabeleça entre a empresa e o prestador um contrato dispondo sobre a forma de tratamento desses dados pessoais coletados, com cláusulas específicas sobre as regras e limites para que o operador realize o tratamento dentro do escopo fixado pelo controlador. Ou seja, para resguardar os interesses da transportadora e delimitar a sua responsabilidade como a controladora de dados, é fundamental que no contrato de prestação de serviços esteja claro o que a empresa contratada, ou seja, a operadora, deve realizar com os dados pessoais obtidos. Assim, o contrato de prestação de serviços deve dispor de cláusulas que indiquem os limites do tratamento de dados por parte do operador, cláusulas que indiquem os tipos de dados pessoais coletados, cláusulas sobre padrões e exigências mínimas quanto à segurança da informação, cláusulas que prevejam eventual indenização em caso de descumprimento das regras contratuais e da própria LGPD, entre outros exemplos. No contrato, é importante também prever sobre a possibilidade ou não de um suboperador realizar o tratamento dos dados dispostos ao operador. O suboperador é aquele contratado pelo operador para auxiliá-lo a realizar o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, que, em caso de descumprimento, deverá responder também perante a ANPD. Importante lembrar que, embora tanto o controlador quanto o operador possuam a obrigação de reparação em razão do descumprimento da lei, o operador só responderá pelos danos causados em razão do tratamento irregular, seja por não seguir a legislação ou por não seguir as determinações da empresa controladora, ou seja, a contratante. Nesse caso, ocorre a chamada responsabilidade solidária. Você sabia que a sua empresa pode ser tanto controladora quanto operadora de dados pessoais, dependendo da relação comercial a qual ela se submete? Seus contratos com agentes operadores têm cláusulas sobre responsabilidade e forma de tratamento dos dados pessoais? E os operadores estão cientes de como devem agir caso o titular de dados questione sobre o tratamento de seus dados?
Esperamos que com essas explanações você entenda melhor o conceito de controlador e operador e que as dicas aqui expostas possam te auxiliar no tratamento de dados da sua atividade. Até o próximo vídeo!